Santo, santo é o teu nome, ó Deus. Nós te louvamos, te engrandecemos, Senhor. E te convidamos, Senhor, para nessa noite se fazer presente nessa casa, Deus. Ó Pai, que a nossa mente, o nosso coração possa estar limpos, Senhor, diante da tua presença. Que a preocupação do dia a dia venha estar lá fora, que nós possamos deixar, Senhor, que nós possamos estar prontos, Senhor Deus, a te adorar. E que tu venhas, Senhor Deus, ouvir, Senhor, aceitar, Deus, a nossa adoração, Deus, nessa noite, Pai. Tu sabes que nós somos pecadores, tu sabes que nós somos falhos, Pai. Mas nós precisamos da tua presença nas nossas vidas, Pai. Vem se fazer presente nesta noite, Pai. E que nós possamos, Senhor, verdadeiramente ouvir a tua voz, Deus. É no nome de Jesus que eu te oro e te agradeço. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Grupo de louvor aqui. O pedal. Essa música que nós vamos cantar, ela é uma música muito bonita, nós gostamos muito, mas ela tem um peso, né, nas nossas vidas, uma responsabilidade muito grande, né? Ela fala justamente do oleiro, né, que é Deus, né? E nós somos o barro. E às vezes a gente não entende muito bem como é que isso funciona, né? Porque às vezes a gente quer fazer a inversão, nós não queremos ser o barro, às vezes nós queremos ser o oleiro, né? E quando nós queremos ser o oleiro, a gente quer tomar as nossas próprias decisões, né? A gente não quer obedecer. A gente quer fazer aquilo que realmente nós queremos, aquilo que é do nosso agrado, né? E quando nós não escutamos, quando nós deixamos de obedecer, né? Quando a gente usa realmente a força do nosso braço, né? Tudo desmorona na nossa vida, né? E um oleiro, quando ele trabalha, ele pega aquele barro que é sujo, né? Ele tem o maior cuidado de limpar aquele barro, né? E ele coloca na mesa de madeira que se movimenta o tempo todo. E aquela mesa que se movimenta, aquela mesa de madeira que roda, é justamente a nossa vida, né? Os anos que a gente passa, as alegrias que a gente tem, as tristezas, as vitórias, né? As frustrações, né, que nós temos na nossa vida, né? Aquela mesa, ela fica rodando, né? E o oleiro é Deus, né? E o barro somos nós. E ali ele vai nos moldando, né? À medida que o tempo passa, com todo o amor, com todo o carinho, com toda a dedicação, com todo o cuidado, ele vai moldando aquele barro, né? E ele vai ficando lindo. Mas só tem um detalhe. Às vezes, quando está quase pronto o barro, de repente aquele barro, né, aquele vaso, ele desmorona, ele quebra na mão do oleiro, né? E o que foi? O que aconteceu? Às vezes é uma pequena pedrinha, né, que chega lá e o vaso quebra por inteiro, né? Mas o oleiro, ele não descarta aqueles cacos, ele não joga fora, né? Ele tem todo o cuidado de pegar aqueles cacos, juntar novamente, colocar na mesa, né?
e novamente moldar aquele vaso. E o mais incrível é que o próximo vaso, né, que é moldado pela mão do oleiro, né, ele sai muito mais bonito, ele sai muito mais precioso, né? Então Deus, ele faz isso. Ele pega do barro que não tem valor nenhum e ele transforma, né, numa peça com valor, algo muito precioso. E Deus faz isso conosco quando nós nos deixamos moldar. Amém? De novo, de novo. Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida e faça de novo. Eu quero ser um vaso novo. Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida e faça de novo. Eu quero ser um vaso novo. Como tu queres, Senhor amado, tu és o oleiro e eu o vaso. Quebra minha vida e faça de novo. Eu quero ser um vaso novo. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Que verdadeiramente nós possamos nos deixar moldar pelas mãos do oleiro, que é Deus. Amém. Deus, ele nos dá dons e talentos, né? E muitas vezes nós desperdiçamos, né? E quando ele nos dá, que nós nos envolvemos de fato, né, na obra, né? E a gente passa a conhecer até outros talentos, né? E ele até nos dá muito mais, né,
do que sabíamos, né? A gente aprende muito mais. E essa semana semana passada nós aprendemos que Deus, ele nos ama igualmente quando se trata da salvação da humanidade. Ele nos ama dessa forma. Mas quando se diz respeito ao amor relacional, né, quando você cria uma intimidade de fato com Deus, esse amor é diferente. Existe um diferencial, né? A gente deixa de ser servo, somente servo. A gente passa, de fato, a ser amigo de Deus. Amém? Junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar. Mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei. A ti, Jesus. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Sou apenas servo, teu amigo me tornei. A ti, Jesus, te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Somente
nesse mesmo espírito de adoração, né, nós cantamos que nós vamos adorar o Senhor, não importam as circunstâncias, né? Ele sempre está junto conosco, Ele nunca nos deixa. Não importa se o momento está bom, se o momento está ruim, Ele está ali junto, nos ajudando a caminhar, fazendo a gente prosseguir. E nesse momento, a gente vai falar assim: meu Deus, eu quero te dizer, Meu igreja, Deus, eu quero te dizer. mais uma vez, meu Deus, eu quero te dizer, Meu Deus, eu quero te dizer. muito obrigado Muito obrigado por essa chuva que tens por essa chuva que tem derramado. Nós vamos pedir para Deus, reforçando que Ele derrame chuva de bênção, chuva de poder sobre as nossas vidas, sobre a vida das nossas famílias, sobre a vida da nossa igreja. Vamos cantar com toda a força, vamos adorar o nosso Deus. Chove, chove, chuva, chuva de poder. Chove aqui na minha vida, chove, eu quero ver. Chuva de bênção, chuva de unção. Chove na minha vida, chove na vida do meu irmão. Chove, chove, chuva, chuva de poder. Chove aqui na minha vida, chove, eu quero ver. Chuva de bênção, chuva de unção. Chove na minha vida, chove na vida do meu irmão. Meu Deus, eu quero te dizer muito obrigado. Meu Deus, eu quero te dizer muito obrigado por essa chuva que tens derramado. As tuas águas têm me purificado, têm me purificado. Por tua graça eu sou santificado. Não pare de derramar tua chuva sobre mim. Com tuas águas vem regar minha vida, meu jardim. Chove, chove, chuva, chuva de poder. Chove aqui na minha vida, chove que eu quero ver. Chuva de bênção, chuva de unção. Chove na minha vida, chove na vida do meu irmão. Chove, chove, chuva, chuva de poder. Chove aqui na minha vida, chove, eu quero ver. Chuva de bênção, chuva de unção. Chove na minha vida, chove na vida do meu irmão. Meu Deus, eu quero te dizer muito obrigado por essa chuva que tens derramado. As tuas águas têm me purificado. Por tua graça eu sou santificado. Não pare de derramar tua chuva sobre mim. Com tuas águas vem regar minha vida, meu jardim. Chove, chove, chuva, chuva de poder. Chove aqui na minha vida, chove que eu quero ver. Chove, chove, chuva, chuva de poder. Chove aqui na minha vida, chove que eu quero ver. Chuva de bênção, chuva de unção. Chove na minha vida, chove na vida do meu irmão.
chove que eu quero ver. Chuva de bênção, chuva de unção, chove na minha vida, chove na vida do meu irmão. Na minha vida chove, na vida do meu irmão. Na minha vida chove, na vida do meu irmão. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Toda honra, toda glória seja dada a Ele. Amados, muitas vezes nós passamos por dificuldades e, como o próprio Jesus falou, não é, que no mundo tereis aflições, nós devemos nos segurar, nos agarrarmos em Deus, amém? E a nossa fé também, que vai nos ajudar a passar por tudo isso, não é? E ficar na paz também. Agora é difícil, mas vai de você também insistir e pedir que o Espírito Santo nos ajude, amém? Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravessam me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar.
seja o nome do Senhor. Eu convido a igreja a sentar nesse momento. Nesse momento você vai ter a oportunidade de abraçar 8 pessoas. Amém? Você passou uma semana sem ver praticamente. E você pode abraçá-la, né? E desejar uma semana de bênção e de vitória. Amém? Não, a gente vai cantar quando ele vai começar. Por isso que eu falei, por isso que eu fiz isso. Mas aí vai ter um horário, eu não sei. Muita coisa pra me lembrar. É melhor que não. Tá, melhor. É melhor que senão eu vou esquecer. É grande assim. Sem problema nenhum. É lá. Não, grandinho. É a mesma coisa que
dá-nos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer, e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer, e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e Amém. Louvado seja o Senhor. Um pouquinho mais de paciência. Eu vou convidar novamente a igreja a se colocar de pé, porque nós vamos fazer uma leitura diária, uma leitura que está no livro de Salmos 140, que vai ser projetado aqui de 1 a 5. Salmos 140, de 1 a 5. Eu vou ler lá. Eu vou ler lá. Vamos lá? E nesse momento eu peço que os homens comecem a essa leitura. Amém? Vamos lá? Livra-me, Senhor, dos homens maus. Defende-me do homem violento. As mulheres, daqueles cujo coração está voltado para o mal, que fazem da guerra a sua casa todo dia, que tem a língua, que tem a língua afiada como uma serpente, com o veneno de uma víbora debaixo dos lábios. Mulheres, guarda-me, Senhor, das mãos dos malfeitores. Guarda-me do homem violento. Todos vão repetir essa última parte. Guarda-me, Senhor, dos malfeitores. Guarda-me do homem violento. Amém? Vamos orar. Ó Deus, tem misericórdia das nossas vidas, Deus.
Tu sabes e conheces, Senhor, as nossas fraquezas, Pai. Tu conheces bem, Senhor, os nossos pecados. Aqueles, Senhor, que nós também conhecemos. Nós temos aqueles obscuros que não conseguimos enxergar. Sonda o nosso coração e nos mostra, Senhor, para que diante de Ti, Senhor, nós possamos encontrar perdão, Deus. Vem perdoar, Senhor, as nossas falhas, Deus. Que nós possamos estar a cada dia dispostos, Senhor, a ouvir a Tua voz, Senhor, a ouvir o Teu chamado, Deus. E que nós possamos, Senhor, de fato, Senhor, ser obedientes diante da Tua presença, Pai. Que nós possamos ser um vaso nas Tuas mãos, o vaso na mão do oleiro, Senhor. Pronto a ser moldado, Deus, pronto a ser lapidado. Porque Tu tens paciência, Senhor, com todo amor, com todo carinho. Mesmo nós estando quebrados, Senhor, Tu junta os nossos cacos, Senhor, e nos molda novamente, Pai. E nos faz, Senhor, daquele barro sujo, daquele barro sem valor. Tu nos faz, Senhor, peças preciosas, cada qual única, cada qual com a sua utilidade, Pai. E que nós possamos, nas Suas mãos, sermos úteis, Senhor, na Tua obra. É no nome de Jesus que eu te oro, te clamo. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. A igreja pode assentar. Nesse momento, a gente vai ter as comunicações e vai ser projetado aqui também. Todas as terças, agora, nós vamos ter culto no lar. E agora, nessa terça, preferencialmente, o culto, se não me falha a memória, na casa da irmã Cíntia, né? E vamos ver o horário aqui. Está marcado para 19h30? 19h30, tá bom, amados? Na casa da irmã Cíntia. Ela vai estar colocando o endereço, né, no grupo. E você que ainda não faz parte do grupo, você já pode estar sendo integrado, tá bom? Todos os sábados na igreja também nós temos o nosso culto jovem, né? E você é convidado de 0 a 100 anos, amém? E começa... Rapidinho, qual é o horário? Só para mim... 18h30, mas neste sábado agora não vai ter o culto jovem, porque nós vamos ter o chá, na realidade não é um chá, vai ser um culto direcionado para as mulheres da nossa igreja. E aquelas que já estão vindo, né, que já tem, em média, já está nos visitando uma média de 4 vezes, não é isso, Lívia? Né? Está convidada, porque é um culto, né, uma mensagem, uma palavra direcionada a nós, mulheres. Né? Nós estamos em processo ainda, né, de crescimento espiritual. Né? Como eu disse, a gente é um barro, e quando a gente nos deixa moldar, né, não é fácil, né? É sofrido, e todas nós precisamos ainda de cura, né? Do contrário, nós não estaríamos aqui, né? Nós já estaríamos na glória, né? Já, né? Todo mundo certinho, né? Mas a gente, todo dia, nós precisamos de libertação e de cura. Amém? Vamos, de toda sexta, 19h30, é uma bênção. Irmão, você que ainda não veio, venha. Né? Toda sexta-feira nós temos nosso culto de oração. Né? E, às vezes, dúvidas aparecem. Nós temos o nosso pastor, né, que nos orienta bastante, nos ensina, nos mostra. E sempre a gente tem aprendido muito, né, com o nosso pastor. Então, você é o nosso convidado especial. Venha na sexta-feira, tá bom? E no domingo, pela parte da manhã, nós temos a nossa escola bíblica dominical. Né? Nós temos as salas das crianças, as salas dos juniores, dos jovens e dos adultos. E hoje foi uma bênção, não foi? Não foi uma bênção? Hoje nós tivemos um total de 45 presentes, meus amados. Foi assim um presente para cada vida, né? Escutar e aprender mais das coisas do Senhor. E você é também o nosso convidado, né? Traga o seu filho, a sua filha, o seu neto, o seu sobrinho, né? Que é um presente. É a melhor escola que nós podemos participar,
é a Escola Bíblica Dominical. E alguém tem algum aviso para dar? Esse é o momento, Lívia. Está tendo a escola de música, todo sábado, 16h30. Né? Quem são os professores? Irmão Eric? Somente o irmão Eric? Tá bom. Então, quem quiser aprender a tocar um violão, guitarra, teclado, bateria... É isso, irmão Eric? Cadê? Só teclado? Teclado e violão. É a oportunidade que o seu filho tem de aprender aqui na igreja. Amém? E nesse momento, eu peço que os irmãos abram as suas Bíblias no livro de Provérbios. Livro de Provérbios 3, capítulo 3, versículo de 9 a 10. Amém? Eu vou ler juntamente com vocês, com a congregação. Vamos lá? Honre o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações. Os seus celeiros ficarão plenamente cheios e os seus barris transbordando de vinho. Amém? Vamos orar? Santo, santo é o teu nome, Senhor, nós te louvamos, continuando na tua presença, Pai. Nós queremos te adorar agora, nesse momento, com a devolução, Pai, de parte daquilo que tu nos entrega todo mês, Senhor. Todo mês, Senhor, tu supre, Senhor, as nossas necessidades. E em forma de gratidão, nós vamos fazer, Senhor, essa devolução, Pai. E que tu possas, Senhor, estar aceitando. Aqueles, Deus, que ainda não teve essa oportunidade, Senhor, que é uma bênção, Senhor, é uma bênção, Deus, te devolver, Senhor, prova do nosso amor para contigo, prova do reconhecimento, Senhor, do teu amor para conosco, Deus, que tu possas dar essa possibilidade, abrir, Senhor, portas, Senhor, de emprego, Senhor Deus, que os teus servos possam ter a oportunidade de escolher, Senhor Deus, e que possam ser abençoados, Senhor, por ti, Deus. Venha estar com cada vida aqui presente, com aqueles que estarão ofertando, Deus, que tu possas derramar bênçãos sem medidas, Senhor Deus. E cuidando, Senhor, de todos aqueles, Senhor, que estarão dando, e aqueles, Senhor, que não poderão estar dando nesta noite, Senhor Deus, que tu possas estar providenciando bênçãos em suas mãos, Deus. Toma conta, Senhor, da Igreja Batista do Parque 10, que cada moeda, cada centavo, Senhor, aqui depositado, Senhor, possa ser multiplicado, Senhor, pelas tuas mãos. É no nome de Jesus que eu te oro, é no nome de Jesus que eu te agradeço. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. O hino de número 367, firme na rocha que é Jesus, a rocha inabalável. Nós podemos enfrentar toda a tempestade quando nós estamos
firmes em Jesus. Que alicerce tendes para construir uma casa firme para resistir grande tempestade que há de chegar e a instável casa há de derrubar. Nossa morada na rocha está, firme e segura ela ficará. Quando o temporal contra ela der, há de resistir todo o seu poder. Como faz a areia na fundação, fazem nossas obras a salvação. Pois alguém que só em si mesmo crê no Senhor Jesus ainda não tem fé. Nossa morada na rocha está, firme e segura ela ficará. Quando o temporal contra ela der, há de resistir todo o seu poder. Os cristãos, porém, que deverão crer pelas obras, mostram a fé que tem. Sua fé firmada no Salvador, na maior procela e luz sem temor. Nossa morada na rocha está, firme e segura ela ficará. Quando o temporal contra ela der, há de resistir todo o seu poder. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Irmã Lívia. Agora chegou o momento da gente elevar a Deus aquelas pessoas que estão precisando de uma oração, aquelas pessoas que estão enfermas, aquelas pessoas que precisam derramar algo no altar do Senhor. Você pode vir à frente, bem como as crianças também que receberão a oração. E você pode se achegar que a gente vai fazer a oração. Vão ficar quietinha com os olhos fechados, tá bom? E a gente vai colocar nesse momento nosso coração no altar, lembrando que é o Senhor que traz a resposta para toda qualquer situação. Amém? Então vamos fechar os nossos olhos e orar ao Senhor nesse momento. Santo, 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 santo é o Senhor, Pai Todo-Poderoso. Nós te pedimos, ó Deus maravilhoso, que tu sonde cada coração, que tu possa entrar com providência para cada situação apresentada neste altar, ó Pai.
Eu te peço, ó Deus, que tu traga respostas, a resposta que esse povo teu, diante do altar, vem buscar, ó Deus. Eu te peço que tu te apresente como Jeová Rafá, daqueles que precisam da tua cura, da tua intervenção, ó Pai, de cura, ó Deus maravilhoso. Nós sabemos, ó Deus, que há várias pessoas nesse momento nos leitos de hospitais clamando que a tua glória também possa alcançá-lo, que a tua glória também alcance o nosso irmão Eliseu, que nesse momento o coração dele clama por estar aqui, ó Pai, e nesse momento ele não pode estar aqui, e as nossas orações também possam chegar até a vida deles, ó Pai. Em nome de Jesus, abençoa o teu povo, ó Pai, e que nessa semana ainda eles possam sentir a tua glória manifestada, ó Deus, pela fé, ó Deus, que nesse momento vai sendo restaurada daqueles que ainda não estão firmes, ó Deus. Te peço a oração por essas crianças, ó Deus, que irão receber também a porção, ó Deus, da tua palavra, do teu ensinamento e de tudo aquilo que tu preparou para eles, ó Deus. Abençoa também a irmã Beide, que trará a mensagem para essas crianças, que ela possa, ó Deus maravilhoso, ser um instrumento teu nessa ministração, ó Pai. Nós te rogamos todas essas coisas por cada um dos pedidos aqui depositados no teu altar. É em nome santo e poderoso do Senhor Jesus. Amém, amém, amém. Receba a sua bênção, meu Senhor. Graça e paz, irmãos. Esse é o momento em que nós iremos meditar na palavra do Senhor, ouvir aquilo que o Senhor tem reservado para os nossos corações. Nessa noite, gostaria que você abrisse a sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 11. Evangelho de João, capítulo 11. E o título da nossa mensagem é o que você vai precisar agora para 2024. Do que é que você vai precisar? E o mais importante que nós vamos precisar em 2024, meus amados, é a nossa fé. Vamos precisar de muita fé. E que Deus nos ajude a não somente ter a fé, mas principalmente exercer a nossa fé. Que nós possamos exercer a nossa fé, porque é a única forma pela qual nós iremos vencer. Todas as dificuldades que já estão surgindo vão se intensificar e vão bater na nossa porta. E esse texto aqui que nós vamos ler, eu vou me ater a apenas um versículo, é um texto bastante longo. Eu já o li aqui previamente, eu acho que essa é a quinta mensagem que eu estou pregando sobre esse texto aqui. E ele fala da ressurreição de Lázaro. Lázaro era um homem que tinha duas irmãs, eles moravam na mesma casa, e eles eram amigos de Jesus. Eles cultivaram um relacionamento com Jesus, um relacionamento, existe o amor de Deus por todas as pessoas, que Deus ama a todos para salvar. Mas existe um amor especial que a gente tem, que é o amor relacional. Esse amor relacional que Deus tem varia de pessoa para pessoa, acredite.
já preguei sobre isso aqui, não gostaria de ter que recapitular, mas quando Lázaro ficou doente, as irmãs dele mandaram avisar para Jesus: aquele a quem tu amas está enfermo. A Bíblia também faz menção de João, que era o discípulo amado, que ele tinha um relacionamento melhor com Jesus do que os outros 11 discípulos. E por causa dessa relação, ele ganhou esse adjetivo, essa qualidade descritiva, que ele era o discípulo amado, a quem Jesus muito amava. Quanto mais relacionamento a gente tem com o Senhor, mais Ele nos ama. Repito, para salvar, Ele ama a todos igualmente. Agora, para relacionar-se, depende do grau de correspondência que nós oferecemos a Ele. Quando correspondemos ao seu amor, então Ele intensifica o seu amor por nós. Inclusive, eu citei aqui o versículo que diz, né? Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai. E eu também o amarei. Está no futuro. Mas ele já não ama? Pois é, ele ama para salvar. Mas relacionalmente, ele colocou no futuro. Eu também o amarei e me manifestarei a ele. Ok, então Lázaro estava enfermo e Jesus demorou-se ainda mais algum tempo até chegar na cidade de Betânia. Quando Jesus chegou lá, o Lázaro já estava morto. A Marta chegou e disse para ele, irmã dele, Marta, disse: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Depois Jesus encontrou-se com a Maria: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. E depois ele teve que lidar com o comentário da multidão. É sobre isso que eu tenho pregado aqui, sobre o comentário da multidão, pessoas com as quais nós nos relacionamos, que não têm experiência com o Senhor, do jeito que a gente tem, e querem comentar o que acontece na nossa vida, querem comentar o que acontece no reino de Deus. E aqui em João 11, 37, eu gostaria apenas de destacar, para quem não conhece a história, Jesus foi lá e ressuscitou Lázaro. Já estou antecipando aqui. Ele ressuscitou Lázaro, Lázaro voltou à vida. Tá bom? Eu vou continuar a mensagem aqui nos próximos domingos. Mas aqui, no versículo 35, diz assim: Jesus chorou, e aqueles comentaristas de plantão diziam: vede como ele o amava. Mas alguns desses comentaristas disseram: esse que abriu os olhos do cego não poderia ter feito com que ele não morresse? Vamos orar nesse momento. Senhor Deus e Pai, peço que o Senhor tenha misericórdia de nós, no que tange a não apenas compreendermos a amplitude da Tua palavra, a extensão dela, mas principalmente, além da compreensão, que possamos colocá-la em prática, Deus. Porque não adianta a gente entender se não vivermos. Então, ajuda-nos não só a compreender, mas viver aquilo que a Tua palavra diz. É meu pedido no nome de Jesus. Amém, Senhor. Então, o Senhor colocou no meu coração aqui para pregar sobre padrões humanos. Nós vivemos por padrões humanos. Existem alguns padrões humanos que eu já mencionei aqui, não quero recapitular. Mas um padrão humano de relacionamento é com Deus. Existe o comentarista, existe o protagonista. Eu comecei a pregar sobre isso aqui na semana passada. Então tem gente que tem experiência com Deus. Os protagonistas têm um protagonista ativo e o protagonista passivo. O que é um protagonista ativo? O protagonista é o ator principal. Ator, não estou falando de novela, não estou falando de cinema. Ator é aquele que atua. Atuar é fazer alguma coisa. No caso dos atores de cinema, eles estão fazendo alguma coisa, estão fazendo a interpretação de um papel. Mas Jesus é o protagonista, é o ator principal dos evangelhos e deve ser o ator, o protagonista também das nossas vidas. E agora, qual é o nosso papel? Nós devemos ser também protagonistas. Somos os protagonistas passivos.
Em algum momento nos tornaremos ativos, e o Senhor sabe o momento, mas eu não queria falar sobre isso agora. Eu queria que nós nos colocássemos como protagonistas passivos diante desse Senhor, que tudo pode e que tudo faz, que detém todo o poder. O problema é que, nesse meio termo, existem os comentaristas. E muitas vezes nós nos tornamos comentaristas do reino. Eu falei aqui no domingo passado que os maiores comentaristas são os pastores. Eu sou um comentarista do reino. Porque eu tenho que vir para cá, ler a Bíblia, eu tenho que explicar, eu tenho que comentar o que o texto diz. Eu procuro esmiuçar para que você possa entender, principalmente, a aplicabilidade do texto para a sua vida hoje. Eu não posso chegar aqui e ler o texto da ressurreição de Lázaro, que é uma coisa que todo mundo sabe, repetir o óbvio ululante, todo mundo conhece, e amém, vamos para casa. Porque cada frase da Bíblia tem uma lição para a nossa vida. E a pergunta que não quer calar é: que lição tem essa daqueles que estavam lá dizendo, olha, esse que abriu os olhos do cego, ele não poderia ter feito com que Jesus não morresse? Por que Deus permitiu que essa frase, que eu diria até imprópria, estivesse registrada na sua palavra para ensino nosso? O que esse texto tem para nos ensinar? Esse é que é o problema, né? Esse é que é o problema, e o problema sério é que muitas vezes nós assumimos o papel de comentaristas do reino. E se comentássemos o reino, seria ótimo. Mas às vezes, não quero pregar o que eu preguei domingo passado aqui, a gente comenta a vida dos outros. Aí já estamos errados. Se a gente só comentar o reino, nós já estamos errados. Mas por alguma razão o maligno coloca no coração de pessoas assim, ora, fala da vida das pessoas, fala da situação X, Y, Z, e as pessoas vêm para cá, para a igreja, falam de tudo, mas não falam de Jesus umas para as outras. Acham até chato quando a mensagem demora, está demorando muito, porque eu quero ir lá para fora comer, bater papo, rir, contar piada. Isso acontece. Então, como é que está o nosso coração? Você não é chamado para ser comentarista do reino. Esses comentaristas daqui não experimentaram o poder de Deus na vida deles. Jesus não fez nada por eles. Mas para os protagonistas passivos, eu posso citar pelo menos 3. A Marta, a Maria e o Lázaro. Jesus fez alguma coisa. Então mude o canal da sua vida, do seu comportamento, da sua atitude. Eu não quero comentar o que não é para eu comentar. Eu não quero nem ser um comentarista do reino. Eu quero ser alguém que se torna um protagonista em cuja vida Jesus vai fazer alguma coisa na minha vida, em favor da minha vida e através da minha vida. Estou sendo claro aqui, meus amados? Pois bem. Então, e é curioso, né, que entre esses comentaristas, alguns usam a sua fé para criticar. Porque nesse versículo que eu acabei de ler aqui, olha, mas alguns deles disseram, Jesus que abriu os olhos do cego, não poderiam ter impedido que este homem morresse? Na verdade, subjacente, quer dizer, por baixo dessa declaração, existe uma crítica. Existe uma crítica. Ele é o Filho de Deus, Todo-Poderoso, e eles acreditavam. É curioso que quando Jesus, eles tinham fé, é curioso que quando Jesus chegou em Nazaré, e entrou na sinagoga de Nazaré, a cidade onde ele foi criado, né? Jesus nasceu em Belém, foi levado para o Egito, e depois de alguns anos ali, quando Herodes morreu, os pais de Jesus voltaram para Israel, mas eles foram morar em Nazaré, porque Nazaré era uma cidade, na verdade não era uma cidade, era um vilarejo insignificante, nem existia no mapa, era uma cidadezinha de nada. Então o José, muito sábio, disse para Maria assim, Maria, a gente vai morar ali em Nazaré, porque é um lugar insignificante,
nenhum descendente do Herodes que queria matar Jesus enquanto criança vai nos procurar lá. Ele pensa que, porque Jesus era o rei dos judeus, vai morar numa cidade grande. Então, a gente vai para uma cidade bem significante, que era Nazaré. A gente conhece Nazaré por causa da Bíblia, e para nós ela tem um significado importante, mas quem deu o significado para a cidade, ou para aquele vilarejo, foi Jesus. E eu gosto dessa imagem, né? Jesus torna aquilo que é insignificante em significante. Ele tornou um vilarejo insignificante numa coisa significante. Agora, imagina a sua e a minha vida, né, que somos insignificantes. Eu sou insignificante. Mas quando Jesus entra, ele torna a nossa vida significante. Já é significante para ele, principalmente também para o reino dele, naquilo que nós podemos ser, naquilo que nós podemos nos tornar e naquilo que nós podemos fazer também. Então, lá em Nazaré, quando Jesus entrou na sinagoga, leu o texto, né, as pessoas não deram crédito a que Jesus leu, ele leu o texto de Isaías. E aí eles dizem assim, os nazarenos, cidade em que Jesus cresceu, diz assim, escuta, por que você não opera aqui os milagres que nós ouvimos falar, que tu operaste nas outras cidades? A gente ouviu falar, a gente não acredita. Subjacente a essa declaração, a gente não acredita. Faça aqui e a gente vai acreditar. E Jesus foi embora sem fazer nenhum milagre em Nazaré. Ele não fez nenhum milagre, porque ele não tinha que provar nada para ninguém. E porque Jesus, olha só, Jesus não fazia o que ele queria, nem Deus faz o que ele quer. Sabia disso? Deus não é um déspota, um monarca que toma decisão, né, casuística do momento e diz assim, agora vai ser desse jeito. Deus não é assim. Deus segue regras, Deus segue princípios que ele mesmo estabeleceu. E Jesus vivia por um princípio. Você quer milagre? Você tem que crer para ver. Os nazarenos pediram para ver, para crer. Jesus disse, estou fora, não faço isso. Você quer um milagre, você tem que crer primeiro. Aí você vai ver o milagre. Isso aconteceu lá em Nazaré. Agora Jesus está onde? Ele está em Betânia. E lá em Betânia eles criam. Olha só, mas alguns disseram, eis que abriu os olhos do cego. A gente já sabe que ele fez isso. Então a gente tem fé nesse Jesus. Agora a gente não entende, não dá para entender por que ele não evitou a morte do Lázaro, já que o amava tanto. Então o que está subjacente aqui? Está subjacente uma crítica. Uma crítica. Eles tinham fé, mas eles estavam se utilizando de um artifício da sua própria fé para criticar a atitude de Jesus. É curioso que nós temos fé, mas às vezes nós usamos a nossa fé da perspectiva errada, do ponto de vista errado. Nós usamos a nossa fé, em alguns momentos, para criticar. Por exemplo, os judeus, principalmente os fariseus, eles seguiam a lei mosaica. E eles tinham zelo pela lei, pelo cumprimento da lei. Por exemplo, Jesus curou no sábado e eles iam lá criticar Jesus, porque Jesus havia curado no sábado. Eles tinham zelo por aquela lei. E o zelo que eles tinham pela lei, eles criticavam a atitude de Jesus de curar no sábado. Você vê? Eles viam o milagre, eles viam a pessoa doente, enferma, curada, e eles sabiam que Jesus havia feito um milagre, mas eles criticavam. Eles criticavam. Certa mulher foi lá, ungiu os pés de Jesus, com o perfume daquele vaso, cujo material era o alabastro, quebrou o vaso e ungiu os pés de Jesus. E aí Jesus foi criticado. Olha, bem que poderia ter sido dado aos pobres, isso aí é um desperdício. Então isso é uma crítica.
Eu estou dizendo isso, meus amados, porque pessoas que têm fé em Deus agem erroneamente, agem equivocadamente, porque colocam um filtro. O filtro dos fariseus era a observância da lei. O filtro de quem criticou Jesus era, entre aspas, o cuidado com os pobres. Jesus lidou com algumas pessoas que diziam assim também, na sua época: olha, Moisés nos ensinou o quê? Às vezes nós temos uma visão anacrônica do reino de Deus. O que é uma visão anacrônica, pastor? O que é isso? Nunca ouvi essa palavra, estou ouvindo pela primeira vez. É quando você faz uma avaliação no tempo errado. Quando Jesus veio e, por exemplo, curou no sábado, olha, Moisés disse que não podia curar no sábado. Jesus falou: é verdade, mas eu sou maior do que Moisés. Entenda, a revelação de Deus é dinâmica. Moisés foi usado por Deus, houve um dinamismo, houve uma evolução na compreensão de Deus. Vocês estão presos lá atrás. Deus evoluiu a revelação, e eu sou o ponto alto da revelação. Deus mandou Moisés para guiar o povo de Israel pelo deserto para entrar na terra prometida. Agora eu sou enviado por Deus para guiar você para entrar na glória quando você partir deste mundo, quando você morrer. Mas eles avaliavam o que Jesus fazia e ensinava anacronicamente. É avaliar coisa pela mentalidade do tempo errado. E por detrás disso havia uma crítica. Eu quero dizer para os irmãos que eu mesmo já critiquei a Deus. E você também. Você também. Só que eu critico a Deus em relação à minha vida. Uma das perguntas que eu faço é: o que eu estou fazendo aqui, Senhor? Eu me lembro que eu era pastor de uma igreja, eu disse assim: Senhor, eu acho que o Senhor mandou a pessoa errada. Eu não sou a pessoa errada. Eu não sou a pessoa certa para estar aqui. Gente que mandou outra pessoa. Não era eu. Aí Deus mandou 3 pessoas falarem para mim assim: olha, o senhor é a pessoa certa para vir para cá. Aí depois passou um tempo, outro chegou e disse assim: o senhor é a pessoa certa para vir para cá. Passou mais um tempo, alguém chegou: o senhor é a pessoa certa para vir para cá. Mas a gente, olha, eu não sei por que Deus está abençoando fulano e não me abençoa. Isso é uma crítica. Eu não sei porque Deus fez o milagre na vida do outro lá e não faz na minha. É claro que existem vários fatores, não depende de Deus, depende da sua atitude. Qual é o tipo de relacionamento que você tem com Deus? Já falei aqui, vou repetir: no dia que Lázaro morreu, várias pessoas morreram, só ele ressuscitou. Só ele foi ressuscitado, ninguém mais foi. Ele tinha um relacionamento que ele cultivava o amor para com a pessoa de Jesus. E os outros não. Essa é uma das razões pelas quais Jesus operou aquele milagre. Por isso que você precisa definir, eu falei na mensagem passada, qual é o seu papel. Vai ser comentarista ou vai ser um protagonista passivo? O pior é quando o servo de Deus, a serva de Deus, decide ser um comentarista, uma comentarista ativa ainda. Aí complicou. Porque vai murmurar, vai reclamar, vai dizer: não é desse jeito. E sabe o que Deus faz? O que Jesus faz? Ele ignora. Ele ignora. Jesus fazia com os fariseus que se levantavam para criticá-lo. Ele ignorava. O Judas levantou: olha, esse dinheiro aí poderia ter sido dado aos pobres. E você, mas era o Judas, que era o traidor. Se você ler a Bíblia atentamente, você vai perceber que os demais discípulos concordaram. É verdade, é verdade. Sabe? Mas Jesus simplesmente ignorou. Quando você fecha a sua mente, você fecha o seu coração, ele vai ignorar você. Ele não quer ignorar. Mantenha o canal do seu coração aberto para ouvir a voz do Senhor. Aí ele vai operar na sua vida. Agora, se você mantiver o canal fechado ou obstruído, o que é o canal obstruído? Ele está aberto, mas existe algo que impede
da palavra penetrar, não é palavra penetrar para causar compreensão. A gente pensa assim, não, a palavra vai penetrar para eu compreender. Não é compreender, é viver o que você compreende. É viver o que a gente compreende da palavra. É isso que pesa para Deus. Então tem gente que usa a sua fé pelo filtro do cuidado com os pobres, falando exemplos bíblicos, né? Do zelo pela lei, tem essa visão anacrônica, no tempo errado, né? E as pessoas hoje em dia, é muito comum, se disseminou essa ideia, né, não, mas a gente tem que ter um pensamento crítico sobre as coisas. Está errado isso. Você não tem que ter pensamento crítico de nada. Crítico não faz nada. Crítico não faz nada. O camarada vai lá e escreve um livro. Aí existe um especialista em crítica literária. Chama o especialista de crítica literária e diz assim, qual foi o livro que você escolheu, que foi um best-seller, ou que foi reconhecido como obra-prima? Não tem. O camarada, além de escrever um livro, ele compõe uma música, por exemplo. Aí levanta o crítico que nunca compôs nada. Aí vai avaliar e vai criticar. Existem os críticos da gastronomia. Aí o cara vai no restaurante, vai comer, e ele vai escrever uma crítica sobre o restaurante, sobre a comida, sobre tudo. Pega um crítico desse e põe lá na cozinha e diz assim, agora eu quero que você cozinhe aquele prato lá. Ele não vai saber fazer. Não sabe fazer. Então, você quer saber onde que surgiram os críticos? Lá no Jardim do Éden, da humanidade. Lá no Jardim do Éden. O primeiro crítico foi Satanás. Porque a Bíblia diz, quando você está lendo a sua Bíblia, né, e lê a criação de Deus, você vai ler assim, e viu Deus que era bom. Você continua lendo no segundo dia, e viu Deus que era bom. Você vai ler a criação no terceiro dia, e viu Deus que tudo era bom. Aí você vai continuar lendo, e viu Deus que era bom. Então, aos olhos de Deus, o que ele fez era bom. Aí vem o diabo falar com Adão e Eva e diz assim, não está bom. Como não está bom? Não está bom não. Por quê? Porque vocês não são iguais a Deus. Está vendo? Eu peguei Deus. Vou revelar uma coisa para vocês. Vocês não sabem. Deus não está tratando vocês justamente. Primeira crítica, nasceu lá no Jardim do Éden. Então, porque ele não está tratando você justamente, você tem a liberdade de agir por conta própria. Faça o que der na cabeça. Eu já estou até sugerindo, coma do fruto. Eles foram lá, comeram do fruto, e você já sabe do resultado da história. Então, o pensamento crítico, ele nasceu no coração de Lúcifer, vou dizer assim. E aquelas pessoas ali estavam o quê? Criticando Jesus por não ter ressuscitado Lázaro. Se você já criticou o Senhor por alguma coisa, e eu já fiz isso, vai e peça perdão. Peça perdão. Porque você não é chamado para ter pensamento crítico, você é chamado para ter pensamento analítico, é diferente. Analítico, que analisa, procura conhecer primeiro, se aprofunda, antes de abrir a boca, para falar do que não entende. Tem muito comentarista no Reino de Deus falando do que não entende. Tem muito comentarista na igreja, não na nossa, né? Nas igrejas por aí, falando do que não entende. Olha só, Jesus estava morrendo, aí a Maria foi lá, tocada por Deus, quebrou o vaso de alabastro, ungiu os pés de Jesus.
Aí os discípulos dele, comentaristas, estou voltando aqui um pouco. Desperdício, poderia ter sido dado aos pobres. Os discípulos de Jesus não entendiam de nada, de uma coisa chamada propósito de Deus. Aí Jesus falou, escuta, vocês não estão entendendo nada. Ela está me ungindo para a morte. Quando um judeu morria, o corpo dele era ungido. Jesus morreu numa sexta-feira, às 3 horas da tarde. O Shabá, a guarda do sábado, começava às 18 horas. Só tinham 3 horas para remover o corpo de Jesus, para enterrá-lo. 3 horas era pouco tempo. Pouco tempo. Então, o que eles fizeram? Tudo às pressas. Tiraram o corpo de Jesus, botaram no túmulo, não ungiram o corpo de Jesus. Então, Maria, antecipadamente, movida por Deus, porque era o propósito de Deus, foi lá ungir os pés de Jesus. Jesus disse, ela está me ungindo para a morte. Deus tocou no coração dela. Isso aqui tem um propósito. Agora, vocês que são meus discípulos, se tornaram comentaristas dessa ação que ela está fazendo, sem entender o propósito. Comentarista de igreja, do reino de Deus, não entende o propósito de Deus. Não entende o que Deus colocou no coração do líder. Os israelitas murmuravam no deserto porque não entendiam a experiência que o Moisés teve lá no Monte Sinai. Não entendia o propósito de Deus, que era, naquele deserto, tirar o Egito de dentro deles. E a grande maioria morreu, sem conhecer o propósito. Estou sendo claro aqui, meus amados? Não comente o que você não entende. Para ficar isso bem claro. O filho pródigo saiu de casa e ele volta. E Deus, o Pai que representa Deus, o recebe de braços abertos. Por que Deus recebeu de braços abertos? O irmão dele chegou do campo e disse assim, não, ele merecia um castigo. O senhor está dando uma festa para ele? Ele merecia que o senhor aplicasse a lei nele. É isso que ele merecia. Por que o pai perdoa o filho pródigo? Por quê? Porque o filho pródigo aplicou a lei lá atrás. O filho pródigo aplicou a lei nele mesmo. Quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei, Pai, eu pequei contra os céus e diante de ti. Eu, aplicando a lei na minha vida, reconheço que não sou mais digno de ser chamado teu filho. Ele aplicou a lei e disse assim, não tenho mais dignidade para ser tratado como filho. Por causa dessa consciência, quando ele chega, o pai diz, Pai, perdoa. Eu não vou mais aplicar a lei em você, porque você já fez uma auto-aplicação da lei, você já aplicou a lei em você mesmo. Só lhe resta aplicar o quê? A misericórdia. Grave isso, a misericórdia de Deus, ela sucede a auto-aplicação da lei. Foi por isso que aquele publicano que foi orar no templo, não levantava a cabeça para o céu, batia no peito, Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu sou um pecador. Olha para a minha vida, eu sou um pecador. Aplicando a lei para a minha vida, eu me vejo como pecador. Aí ele saiu de lá justificado. Agora, o irmão dele, olha só, que não entendia nada do que aconteceu, não sabia do que o pródigo havia determinado no seu coração, não sabia do pedido de perdão, não sabia nada do reencontro, chega em casa e fica com raiva e vai comentar o que não entende. Estou sendo claro aqui? Quantas vezes você comentou o que você não entende? Quantas vezes? E nem tudo você tem que entender. Eu não entendo. Eu não entendo nem o que eu estou fazendo aqui. Aqui, quando eu digo aqui, é como seu pastor. Acredite, eu não entendo. Mas eu não quero saber se eu entendo ou não, ele quer saber se eu obedeço.
Grave isso. O diabo coloca no seu, no meu coração, para a gente obedecer, a gente tem que entender. E depois que entender, a gente tem que concordar. Não tem não, você não tem que entender nada, você só tem que obedecer. É simples assim. Aí a gente abre o caminho para se tornar um protagonista em cuja vida o Senhor, que é o protagonista ativo, vai fazer o milagre na nossa vida. Então você não tem que ter pensamento crítico, você tem que ter pensamento analítico, né? O filho pródigo retornando, eu não estava nem no roteiro, falar do filho pródigo aqui, não estava no roteiro da mensagem, mas o filho pródigo, quando ele estava lá, comendo a comida dos porcos, ele desenvolveu um raciocínio analítico. Poxa, os trabalhadores do meu pai estão comendo tão bem de vida, comendo, tem abundância de comida, e eu aqui preso de fome. Quem é o culpado disso? Eu. Quem é o culpado da sua vida estar no estado que está? Quem é? É Deus? Não, Deus me abandonou, Deus não me ama, Deus não está nem aí, Deus está indiferente comigo? Não. Filho pródigo desenvolveu o raciocínio analítico. Eu sou fruto das minhas escolhas erradas, das minhas decisões erradas, da minha falta de freio, das companhias erradas, de querer ser autônomo, tomar decisões por conta própria, longe do meu pai, da direção do meu pai, me trouxe para cá. Só tem um modo de corrigir isso. Analiticamente, eu tenho que voltar e reatar o relacionamento com meu pai, privado da condição de filho, pelo menos de empregado. E porque ele aplicou a lei, o pai o recebe de braços abertos. Pelo padrão humano, nós somos comentaristas do reino de Deus e usamos a nossa capacidade racional de raciocinar para cobrar de Deus. A gente vive no plano racional, no plano da razão. Olha só, ele que abriu os olhos aos cegos, racionalmente falando, se estivesse aqui, poderia ter evitado a morte do Lázaro. Isso é puro raciocínio, isso é pura razão. Esse aqui é o problema. Esses comentaristas viviam no plano da razão. Você é chamado para viver num plano diferente, no plano espiritual. É o plano do propósito de Deus. Pela razão, a gente nunca vai entender o que Deus está fazendo, o que Deus está realizando. A gente não vai entender. E não é para entender mesmo. Os gregos não entenderam. Quando Paulo foi para a Grécia, ele foi pregar para os gregos, eles não entendiam. Que Deus é esse? Que Deus é esse que morre? Não tem cabimento. Os nossos deuses são poderosos, são valentes, são guerreiros. E esse morre nas mãos de pessoas humanas. Que Deus é esse? Pois é. Porque a nossa compreensão de Deus, ela não é racional, ela é espiritual. Comentaristas de plantão, eles só usam a sua razão, mas não usam o seu espírito, e nem a direção do Espírito Santo para discernir o que Deus está fazendo, ou o que Deus quer fazer, para onde está conduzindo. Então, não use a sua razão para avaliar Deus, a situação em que você está, né? Tudo que está acontecendo com você. Não use a sua razão, simplesmente descanse nas mãos de Deus e diz assim: eu conduzo a minha vida, vai conduzindo a minha vida, porque você não é chamado para viver no plano racional. No plano racional, Lázaro jamais ressuscitaria. Se o Senhor estivesse aqui, ele não teria morrido, mas já que morreu faz 4 dias, já era, racionalmente falando, já era. E Jesus foi lá e disse assim: não, o plano espiritual opera de modo diferente. E no plano espiritual, Jesus realizou aquele milagre. Você quer que o Senhor faça um milagre na sua vida?
Mude o canal. Não seja comentarista do reino. Não seja crítico do reino. Não use a sua razão. Use seu espírito. Deus tem algum propósito, alguma finalidade naquilo que Ele está fazendo. Para encerrar, tinha uma missionária da Convenção Batista Brasileira, a Nauzira Nascimento. A Nauzira Nascimento, ela sentiu chamado para o ministério e ela resolveu estudar teologia. A sua teologia se formou para se tornar uma missionária. Mas aí ela não foi convocada. Não foi convocada. E ela ficou muitos anos esperando lá, estava inscrita na Junta de Missões Mundiais, não era convocada. Ela disse assim, que sabe uma coisa, enquanto eu estou aqui sem fazer nada, esperando a nomeação, ela estava esperando ser nomeada para um campo missionário. Vou fazer um curso, fazer uma faculdade, fez um curso de enfermagem. Ela se formou em enfermagem e tudo. Quando ela se formou em enfermagem, ela foi nomeada para um país lá na África. Era um país africano que tinha acabado de sair de uma guerra civil. Muitas pessoas mutiladas pela guerra, não só mutiladas, era um país cheio de minas, em que os agricultores africanos lá estavam trabalhando com a roça, de repente a enxada batia numa mina, pô, explodia, perdia a perna, quando não perdia a vida. E ela, como enfermeira, podia dar assistência. Ela não entendia por que ela não era nomeada. Ela não entendia para que Deus a estava preparando. Ela disse, eu nunca pensei que o curso de enfermagem ia ser tão útil no trabalho missionário que eu realizo. Porque por eu cuidar dessas pessoas doentes, mutiladas pela guerra, elas abriram o coração para receber a mensagem do Evangelho. Às vezes nós nos vemos em situação como Marta e Maria, uma situação difícil, e a gente não entende o que Deus quer com isso. Mais adiante, a Nauzira Nascimento entendeu o propósito. Mais adiante, você vai entender o propósito também. E para que eu dê base bíblica para isso, para você não achar que é só a história da Nauzira Nascimento e sem base bíblica nenhuma, eu vou te dar uma. Moisés cresceu, viveu 40 anos no palácio de Faraó. Acidentalmente, ele matou um egípcio e foi para o deserto. Foi morar no deserto, fugitivo ele. E lá no deserto ele cuidava dos rebanhos do sogro dele. Ficou 40 anos lá no deserto. O que eu estou fazendo aqui? Cuidando dos rebanhos do meu sogro. Um dia ele vai morrer, eu vou herdar isso aqui tudo, vai ser tudo meu mesmo. Né? Aí depois de 40 anos no deserto, Deus o chamou e disse assim, eu tenho um propósito para a sua vida. Você vai conduzir o povo de Israel do Egito pelo deserto até chegar à terra prometida. Aí o Moisés saiu de lá tarimbado, ele sabia sobreviver no deserto. Em nenhum momento Moisés teve medo do deserto. Em nenhum momento o povo de Israel murmurava, a gente vai morrer aqui. Moisés sabia que não ia morrer. Ele estava escolado no deserto, passou 80 anos da vida dele no deserto. Não precisava ter medo. Ele entendeu que havia um propósito de Deus nisso. Tem um propósito de Deus na sua vida. Não use a sua capacidade racional para criticar. Você vai se distanciar do propósito de Deus. É você que vai se distanciar. Isso vai acontecer? O Senhor vai te ignorar. Como Ele ignorou essas pessoas aqui que abriram a boca só para comentar. Ele ignorou. Abriram a boca. Não tem milagre na vida de vocês. Como Ele ignorou lá os habitantes de Nazaré. Ele simplesmente ignorou. Faz aqui o milagre para a gente crer. Ele ignorou. Se você não quer que o Senhor ignore a sua vida por aquilo que você passa, chega lá e diga assim, Senhor, eu quero ser passivo no teu reino. Quero ser um protagonista passivo. Faça da minha vida o que o Senhor quiser. Aí você está abrindo o caminho para o Senhor operar milagres. Amém? Deus te abençoe. Feche seus olhos agora. Queria que você falasse com o Senhor. Falar o que com o Senhor? Né? Senhor, eu já abri muito a minha boca para criticar, Senhor. Hoje é o dia que eu quero me ver livre disso. Fala isso para Deus.
Diga assim: Senhor, o diabo está querendo ressuscitar a crítica no meu coração. Eu sei. O diabo está querendo ressuscitar espírito crítico no meu coração. Me livra disso. Me dá sabedoria. Diga para Deus: Senhor, eu não quero que o meu cuidado, a minha preocupação, o meu zelo, minha visão equivocada do reino me leve a desenvolver um pensamento desalinhado com o teu propósito. Me perdoa, Senhor, e me restaura. Diga para Deus: Senhor, eu não quero ficar avaliando a minha vida, o propósito que tu tens para a minha vida racionalmente. Se eu não consigo discernir espiritualmente, pelo menos que eu não murmure, que eu não reclame, que eu me coloque na posição do teu agir na minha vida, como aquele protagonista passivo, à espera de um milagre. O que Lázaro estava fazendo ali, inerte, passivamente, porque ele estava morto, ele estava à espera de um milagre. O que Marta e Maria estavam fazendo ali, à espera de um milagre. Eu não sei se elas se deixaram influenciar pelas pessoas. Eu creio que não. Porque quando Jesus chegou, elas foram direto falar com o protagonista. A pessoa principal com quem eu tenho que tratar é com o Senhor. E Jesus foi lá e fez um milagre. Se você não precisa de um milagre agora na sua vida, você pode ter certeza que vai haver um momento que você vai precisar. Pode ter certeza, é uma questão de tempo. Construa um relacionamento de amor com o Senhor. Cultive uma atitude correta diante do Senhor. Deixe de ser comentarista do reino. Seja protagonista. E grandes coisas o Senhor vai fazer na sua vida, em favor da sua vida e através da sua vida. Assim seja. Amém. Pai Celestial, nós não queremos viver a nossa vida pelo padrão humano. Esses comentários, essas pessoas, o conteúdo contido nesse texto da ressurreição de Lázaro mostra muito da nossa humanidade, Senhor. Mas essa atitude, esses padrões humanos de raciocínio e de comportamento impedem até a atuação do teu milagre na nossa vida. Como impediu ali na cidade de Nazaré, que foi mencionada aqui, Senhor. Quantas vezes o Senhor deixou de realizar milagres na nossa vida por conta de atitudes erradas que nós tivemos? Perdoa-nos, Senhor. Perdoa-nos. Que a gente seja que nem aquele cego que Jesus mandou se lavar lá no tanque de Siloé. Ele poderia ter criticado: mas se eu sou cego, como é que eu vou chegar lá? Ele simplesmente obedeceu, não racionalizou. Quando Jesus deu ordem para aqueles 10 leprosos: se apresentem para o sacerdote. Sim, mas a gente só pode ir depois de limpo, a gente ainda está leproso ainda. Eles não questionaram, não criticaram. E eles receberam um milagre na vida deles. Às vezes a gente fica racionalizando, criticando, se achando injustiçado. Senhor, na verdade, nós não desenvolvemos o pensamento analítico do filho pródigo. Eu estou aqui por erro meu. A culpa é minha, eu sou responsável por ter chegado nesse estado. Perdoa-me. A gente erra quando aplica a lei para a vida de todo mundo. Esquece de aplicar na nossa própria vida. E a gente perde a tua graça e a tua misericórdia, Deus. Mas hoje é a noite de restauração. E eu peço que o Senhor restaure na nossa vida a atitude correta para abrirmos o caminho para os milagres do Senhor que nós vamos precisar enquanto estivermos aqui nessa terra. Esta é a minha oração no nome de Jesus. Amém. Amém, meus queridos. Deus abençoe sua vida. Vá em paz. Deus te abençoe.
Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações.